Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vamos finalizar a nossa parte de exame médico. Eu acho que eu falei dos assuntos mais importantes, né? Para quem não me conhece, prazer, professora Rosemary Scorsi, dona do Instituto Coaching Educacional Rosemary Scorsi. E nós estamos aqui falando do quê? Estamos falando do exame médico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos nas demais etapas, eu estou fazendo uma sequência de vídeos para ajudar vocês a tirar um pouquinho de dúvidas, né? Quem não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, curte se você gostou. Se não gostou também, não tem problema, coloca lá por que você não gostou, né? Deixa a sua dúvida que eu respondo para você. Ajude a divulgar o canal, comente com seus amigos, poste aí nos grupos de quem precisa, de quem tá, né? Agora vocês montam um grupo por ordem alfabética, por dia de exames, né? De provas, temos o TAF aí chegando, a galera convocada, e muita informação errada e vazia na internet, no YouTube. Esse canal você vai ter dicas de ouro, informações de verdade. Então me ajude a compartilhar e a divulgar o meu canal. Venham se inscrever, inscrevam-se, isso é muito bom. Combinado? Então vamos lá. Faltam alguns assuntos. Olha o que eu separei para vocês hoje. Vamos fechar o exame médico falando de joanete, falta de membros, altura, idade. E é isso. Com isso nós vamos finalizar aí as coisas que são mais importantes, tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui no edital. Tá falando assim, ó, no item 1.1, tá falando ter idade mínima de 17 anos e ter idade máxima de 30 anos na data da inscrição. Tem gente que me procura e fala assim, professora do céu, pelo amor de Deus, eu não posso mais, já tenho 30 anos. Você já fez 31? Não, professora, eu acabei de fazer 30 anos. Então, até a véspera de você fazer 31, você ainda tem 30 anos. E você tem que ter 30 anos na data da inscrição. Para de loucura, para de loucura e para de loucura. Tudo bem? Então, você tem que ter 30 anos na data da inscrição. Abriu inscrição hoje, meu aniversário é amanhã. Hoje eu tenho 30, amanhã faço 31. Eu fiz a inscrição hoje, eu ainda tenho 30. Pode, professora? Pode, criança, está dentro daquilo que o edital te cobra. Idade mínima de 17 anos. Ah, mas está escrito que eu posso ter 17 anos. Legal, só que na entrega de documentação você tem que ter uma coisinha chamada CNH. No mínimo, categoria Bravo, de carro. Então, você tem que ter 17 anos, mas já pertinho de completar 18. Por quê? Porque no decorrer das demais etapas, e nós estamos falando dela, a última fase lá é a entrega de documentação e a posse. E você tem que entregar a sua CNH categoria B. Pode ser a provisória? Claro que pode, porque você vai ficar um ano no Centro Superior de Formação de Soldados. Nesse um ano, você troca aí a sua CNH. Então, pode, mas você tem que tirar a sua habilitação. Então, faça o quê? Uma programação prévia. Tem que ter certificado de conclusão do segundo grau, quando mesmo professora lá na entrega de documentação, e tem que ter CNH no mínimo categoria Bravo, de carro. Quando? Lá no final, na entrega de documentação. Então, se organize. Ah, eu posso fazer a prova? Pode, só que já pensa nas demais etapas. Né? Já pensa que você quer tomar posse, então já começa a correr atrás da sua CNH e já começa a correr atrás do seu certificado de conclusão do segundo grau. Deu? Dá para você fazer esse... De repente, aí no meio do ano você termina, né? Termina o segundo grau, legal. Você vai precisar disso muito provavelmente lá no final do ano, ok? E a mesma coisa para CNH. 30 anos, fechamos. 17 anos, fechamos. Então tá bom. O que mais que ele fala aqui, ó? Ter estatura mínima, descalço e descoberto de, e aí fala, 1,55 m se mulher. É 1,55 no mínimo. Tá escrito máximo no edital? Não. Você pode ter 2,5 metros, não tem problema nenhum. Fala o mínimo. Se você tiver no mínimo 1,55, isso, na verdade, já vai ser cobrado lá no TAF. A ferição de altura, eles fazem lá no TAF e fazem novamente no médico, tá? Então, isso para as mulheres, no mínimo 1,55 e para homem 1,60. Mudou, tá? Era 1,60 mulher e 1,65 para homem. Então agora mudou. Mudou. É o que eu falei, no YouTube tem muita informação que já não está valendo mais, tá? Então presta atenção, é 1,55 para mulher no mínimo e para homem 1,60 no mínimo. Ah, professora, eu tenho 1,44. 1,54, desculpa. Como que eu posso fazer? Faz alongamento. Já ouviu falar em pilates postural e yoga postural? Faça isso que vai ser bom para você, tá bom?
Outro item aqui, né, que eu marquei para vocês, olha lá, anexo E, de novo, vamos para o edital. Né? Exame de saúde, patologias, incapacidades que indicam inaptidão. Aonde que está esse anexo E? Lá embaixo no seu edital. Tá, os últimos, anexos são os últimos. E o anexo E, ele fala especificamente do médico. Se você não leu, leia, tá? E aí nós temos várias coisas aqui, né? Ele fala de instabilidades no joelho, lesões, né, no joelho, então, tornozelo, tudo isso, todas essas lesões dos membros inferiores, né? Joelho valgo, joelho flexo, recurvado, pé plano, pé cavo, tem tudo isso aqui. O que você vai olhar? Se isso te prejudica na função policial militar. Todos esses itens, no final, tá lá, né? Se esses itens, ele, de alguma forma, ele prejudica o seu desempenho como policial militar. Quando ele fala nisso, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do curso de formação. Por quê? Vai ser muito treinamento físico, muitas atividades que você vai ter que fazer. Então, isso não pode te prejudicar. Se você tem algo que não te prejudica mais, que você já teve um problema, já fez uma cirurgia, já corrigiu, lembra lá dos vídeos iniciais? Quem não viu ainda, assistam os outros vídeos, tá? O que você tem que levar? Você tem que levar exames recentes, de imagens, com histórico médico, onde o médico coloca lá que isso não te prejudica em nada. O que eles querem saber? Né? Se essas patologias, se elas atrapalham a função, o seu desempenho como policial militar. Já leve isso no dia do exame, já vamos sanar isso antes, já passa com o seu médico, ortopedista, peça exames recentes. Eu vou fazer o médico daqui a um mês, então já vai, já peça, já marca uma consulta, leva o seu histórico. Tá bom? Se isso não te prejudica em nada, não te prejudica em nada. E no dia, mesmo que eles chamem, fulano, ciclano e beltrano, vocês se vêm aqui, você vai lá para a salinha, vai falar com o médico, né? Vai passar na junta médica, já apresento, aqui, ó. Eu já trouxe os exames, as imagens, já trouxe o meu histórico médico, isso não prejudica, isso não vai te reprovar. Ok? E se por um acaso te reprovar, você com os exames em mãos, você com um histórico médico, você com um laudo médico, onde ele assina que isso não te prejudica, você tem como recorrer. Mas, geralmente, você que já levou tudo isso, você já está cumprindo aquilo que o edital pede. Se não te prejudica em nada, leve. Não venha perder o seu certame por causa disso. Tem gente que deixa de fazer isso e perde o certame. Né? E depois, eu vou mover a ação. Vai mover a ação de qualquer jeito? Então, já leve os exames antes. Por quê? Porque, de repente, basta você apresentar isso, que o médico ele vai olhar um médico que está lá. Né? Nós temos uma ética. Em cada profissão nós temos uma ética. Nós temos um médico que fez uma avaliação em você, que pediu exames. Geralmente ele não vai contestar aquilo que o médico colocou, ele só vai analisar se de fato é aquilo. Bom, se ele passou por um especialista, o especialista, assim como eu sou, né? O oficial médico que vai estar lá, ortopedista. Eu avaliei isso aqui. Bom, se eu tenho aqui imagens recentes, histórico médico e um laudo médico afirmando que isso não impede em nada, ele já não vai te dar o inapto, vai te dar o apto. Ok? Então, lembra que eu falei? Daqui para frente, tudo te reprova. Para tudo, você tem que estar um passo à frente. Aqui no edital é a vida do seu certame. Então, o que falta para as pessoas? Orientação. As pessoas não querem que você tenha orientação. Porque se você não tiver orientação, você reprova, você volta lá e compra o curso dele de novo. Olha que legal. Você fica preso, você fica num ciclo. Né? Então, aí, dá muito trabalho ficar dando orientação, ficar gravando. Aqui você tem orientação e orientação de verdade. Tudo bem? Então, simples assim. Outra coisa que eles falam aqui, ausência congênita ou adquirida total ou parcial de qualquer parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício da função policial militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Esse exercício necessário para o aprimoramento físico, nós estamos falando do quê? Do curso superior de soldados. E vocês vão ter muitos exercícios. Então, vamos lá. A pessoa, ela não tem o pé. Como que ela vai poder fazer esses exercícios? Não vai poder, não passou nem pelo TAF, né? Não dá. Como que você vai correr? Como que você vai fazer? Não dá. Professor, eu uso prótese adaptada. Gente, não dá. Agora, se você falta um pedaço de um dedo, por exemplo, um dedo que você não utiliza, por exemplo, um dedão, né?
desde que não seja a sua mão onde você vai precisar utilizar para um disparo de uma arma de fogo, né? Ou, eu tive um acidente de trabalho e perdi um pedacinho do dedo do pé. Um pedacinho do dedo do pé, tá falando aqui que qualquer parte ela te reprova, né? Mas se você levar um laudo médico falando que isso não te reprova, ok? E você consegue fazer todos os exercícios, isso não impede você de fazer a execução de qualquer exercício, né, necessário para o seu aprimoramento físico como policial militar, o que vai acontecer? Você vai conseguir o apto e não mais o inapto, ok? Vamos falar de Joanete. Outra coisa que está no edital que ela te reprova, tá? A Joanete, gente, quando que a Joanete reprova? Professora do céu, o que é a Joanete? Gente, coloque os seus pés aí paralelos, os calcanhares paralelos um ao outro, e tenta encostar o seu dedão um no outro. Se ele encosta, não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm problemas graves de Joanete, né? Existe cirurgia reparadora para Joanete. Tá? Geralmente as mulheres sofrem de Joanete. Joanete é quando você usa aquele sapato apertado, e aí o ossinho, né, do seu dedo, ele vai entortando. Ele é assim, aí ele começa a fazer isso aqui, ó, porque você está encolhendo o dedo. E aí você vai encolhendo e ele vai fazendo assim, ele fica com essa formação aqui, ó, fica igual uma bola, né? Então, em vez do seu pé estar assim, era assim, nasceu assim, mas aí você começa a colocar sapato apertado, sapato apertado, sapato apertado, e vai apertando. Chega uma hora que ele fica o tempo todo assim, isso aqui dói pra caramba. Você vai usar bota, você vai correr, você vai fazer atividade física, isso vai te impedir. Existe cirurgia que faz isso aqui, coloca ele no lugar de novo. Existem até alguns equipamentos, se não for muito grave, você tem como corrigir com o uso, gente, de um equipamento que é vendido, não é tão caro, tá? Você tem pro pé direito, pro dedo direito, pro dedo esquerdo, e você vai colocar sempre no dedão. Se você consegue encostar os dedos, né? Encostar os dedões, e os calcanhares continuam encostados um no outro, sem problema nenhum. Então, a Joanete, ela reprova sim, desde que ela seja muito grave. Por quê? Porque você não vai conseguir ficar de bota, vai machucar o seu pé, tá bom? Então, dá para fazer o quê? Uma cirurgia, e você vai acabar com esse problema. Então, esteja sempre um passo à frente. Nossa, professora, mas tem cirurgia para Joanete? Tem. Tem cirurgia para Joanete e não é uma cirurgia complicada. Você não pode fazer a cirurgia enquanto você estiver aí, né, indo para o médico, tô treinando para o TAF, vou parar. Por isso que eu estou dando a informação aqui antes. Lembra que eu falei? Repaginar? Venha se adequar ao perfil policial militar, tá bom? Falamos de Joanete, falamos de falta de membros, falamos de altura, falamos de idade e fechamos o assunto do médico. Não, fechamos não. Tem uma coisa que te reprova, que está escrito lá no seu edital, gente, e isso reprova mesmo, tá? É a cicatriz de alargadores. Eu usava alargador, agora reprova. Reprova e ponto, ok? O que você tem que fazer? Procure um cirurgião plástico, vai lá, uma cirurgia simples, dá lá seus pontinhos e acabou. Mas é que quando eu era adolescente, era mais novo, achava legal, usei por muito tempo, agora ficou aquele buraco, né, aberto, reprova. Buraco de brinco é bem diferente de buraco de alargador, da cicatriz de um alargador. Um não tem nada a ver com o outro. Mas agora eu quero ser policial militar, repaginar, vale a pena? É isso que você quer? Então vai ter que repaginar. Mas eu posso entrar com advogado. Lembra aquilo que eu falei? Para de loucura, para de loucura e para de loucura. Você vai ficar gastando com advogado e não tem dinheiro para ir lá num cirurgião plástico e dar os pontinhos. Isso vai te reprovar, tá bom? Então, você para de loucura e vamos se adequar ao perfil. Meninos, vocês vão para o exame médico. O que vocês vão usar por baixo da roupa? Sunga. Meninas, o que vocês vão usar por baixo? Vocês vão usar, pode ser um top e uma parte de baixo de um biquíni. Ok? Tudo bem? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós vamos encerrar o assunto do médico. Já abordei os assuntos aí, né? Acredito que os mais importantes, né? Os mais importantes foram abordados. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não abordei aqui, deixa a sua dúvida aí nos comentários. Me ajuda a divulgar o canal, tá? Me ajude, fala para os seus amigos, fala para as pessoas, posta nos seus grupos. Fala, olha, gente, vem cá, se inscreva no canal, tem um monte de dica. Se você está gostando, qual é o próximo depois do médico? O próximo é o psicológico. E eu quero que você me ajude a compartilhar para que eu possa fazer os vídeos do psicológico. Senão eu vou ficar de mal de você e não vou fazer. Eu sei que o psicológico, as dicas são as mais importantes, tá bom? Então é isso. Vou deixar meu link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho do Instituto Rosemary Scorsi. Mas o
primordial aqui é você se inscrever no canal. Não vem aqui, não, olha a informação e vai embora. Vem aqui, gostei, professora, vou estar sempre seguindo você, se inscreve, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você já vai receber a notificação. Você pode assistir na hora, né, do seu celular, onde você estiver, ou então colocar para assistir mais tarde, ele vai aparecer para você assistir mais tarde, e você não perde essas dicas de ouro tão importantes relacionadas ao seu concurso. Dicas que não existem por aí. Como eu falei, tudo desatualizado, informações desencontradas, aquelas pessoas que falam blá, 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 que você não entende nada, que não responde, não tira dúvidas. Aqui é de verdade, aqui é Instituto Rosemary Scorse e você pode confiar. Tá bom? Então, beijo no coração e aguardem os próximos vídeos. Até mais, galera! Fui!